Cecília, uma pergunta bem direta, bem provocativa logo assim. Qual o impacto de um planejamento estratégico bem feito para um escritório, para o crescimento do escritório, para aumentar faturamento, aumentar cliente, aumentar dinheiro, aumentar tudo no escritório de advocacia? Boa noite. Boa noite, vou fazer como o Gustavo, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo a gente. Primeiro quero agradecer ao Gustavo e ao Yuri pelo convite, é um prazer poder bater um papo sobre isso e compartilhar ideias, trocar ideias, na verdade, porque não é só um compartilhamento do que a gente sabe, é também sempre um eterno aprendizado, então, muito obrigada pelo espaço. Que pergunta, hein? Capciosa. Já cheguei aqui, a gente já começa aqui, já no 220, né? No 220. Sugar o máximo que a gente puder de ti aqui. Eu poderia também dizer, como o Yuri, ser bem direta, mas acho que quando a gente fala de planejamento estratégico, tem uma coisa muito importante. Tem 2 passos atrás, antes do planejamento propriamente dito. Porque tem-se essa ideia de que tem um planejamento estratégico, então, por conseguinte, né, vou ter sucesso de resultado, sucesso financeiro. Ah, não é isso? Não é bem isso. Não é bem Mas isso. quando eu aprendi era isso. Quando eu te convidei era pra tu falar isso, Cecília. Quebrou meu roteiro, já quebrou meu roteiro totalmente. Na verdade, isso vai acontecer, esse é o objetivo pelo qual se pensa em um planejamento estratégico, mas a gente precisa pensar do porquê fazer um planejamento estratégico, né? E um planejamento estratégico bem feito, eficácia e eficiência, que são 2 conceitos muito importantes que a gente conhece para a área, é que podem vir a garantir o sucesso em todas essas áreas. Porque, sem sombra de dúvidas, o planejamento ele é uma organização para o futuro, né? Um indicador do caminho, um orientador do caminho que você pretende desenvolver e um objetivo fim que você pretende alcançar. Ou seja, não é só o destino, mas também o caminho. Ele é a própria trajetória. E aí que eu digo que está a diferença. O planejamento estratégico, ele precisa, ao longo dessa trajetória, a gente chama no planejamento estratégico, a gente tem linha de visão, né? Por que eu faço linha de visão no planejamento? Exatamente para você dizer, eu vou sair do ponto A ao B em tanto tempo, mas essa jornada do ponto A ao B, em vários momentos você vai ter que redimensionar essa rota, exatamente para saber se aquilo que foi planejado lá no início do ponto A, de fato vai te levar com maior eficiência e eficácia ao ponto B. Então, planejamento estratégico, preciso? Necessito? Se sim, como eu vou fazê-lo? E bem feito, como é que eu vou executá-lo? É esse conjunto de coisas que vai garantir exatamente que você tenha aí sucesso econômico, financeiro, mais clientes e tudo mais. Legal, bacana. Mas aí, como é que foi... qual o ponto de partida, no caso, para um escritório de advocacia? Eu vou assim, só para introduzir como é que a gente montou. Nós não fizemos planejamento nenhum. A gente era amigo há muito tempo, estudamos juntos, eu, Gustavo e o Thiago, que o sócio não está aqui agora, mas... Mas tu quer melhor planejamento que esse? A fé e a amizade é um super planejamento. Boa. Tá aí. Fizemos planejamento, pronto, Gustavo. Tá vendo? Isso aí eu te disse. Já rompemos planejado, com uma... tudo friamente calculado. Já rompemos com uma... Não, mas é interessante isso, porque se a gente se conhece, se a gente se dá bem, realmente já é um puta ponto de... como o planejamento começa, como ela colocou, com um ponto de partida. O nosso ponto de partida foi esse. E o mais importante para nós foi isso, assim, a gente, claro que hoje a gente vê assim, poxa, que bom que de repente a gente acabou... E foi por acaso, a gente acabou associando áreas diferentes, desenvolvendo conhecimentos e habilidades em áreas diferentes com que complementam. E a gente vê isso muito no dia a dia. Mas assim, não foi isso que importou ao fim e ao cabo. A gente falou assim, nós somos amigos, nós somos amigos há muito tempo, a gente estudou junto, a gente confia no outro, nossas famílias se conhecem. Cara, de certa forma, inquietos, um numa medida diferente do outro, com o que estava antes, né, com a sua situação anterior, e aí vamos mudar, aquele negócio do tapa na mesa e vamos fazer. E eu lembro a primeira dúvida grande que nossa primeira reunião, que foi numa praça de alimentação do shopping, né, antes de montar o escritório, a gente precisa primeiro de clientes para depois abrir o espaço físico, o investimento e arriscar de fato o negócio, ou a gente pode cada um ficar no seu cantinho e conseguir acontecer. Cliente para depois a gente se reunir. A gente demorou, a gente matou uma galinha para chegar nessa decisão e decidir primeiro investir no espaço físico. O que você acha disso? E tem, do ponto de vista do plano estratégico, tem um certo e tem um errado, a gente pode falar o que é certo e o que é errado boa dentro pergunta, disso? Boa pergunta. Eu ia falar sobre isso.
Gente, como tudo, né, na nossa área, depende. Mas não. Muito bom ser advogado, né? Eu parto sempre da premissa de que na vida não existe certo e errado. Na verdade, você faz uma adequação, seja do seu estilo de trabalho, seu estilo profissional, seu estilo de relacionamento, de vida e de propósito, a partir do princípio daquela escolha individual do que faz sentido para você. Né? Adoro uma frase, eu vou logo adiantar aqui pra vocês que eu sou a rainha das 1000 frases e 1000 ditados. Já passa pra gente que eu já vou anotar as frases. E eu adoro demais uma frase e vocês me fizeram lembrar dela aqui com a história de vocês. Se faz sentir, faz sentido. Quando eu digo que vocês estavam movidos por um propósito, sem sombra de dúvida, só o fato de vocês já serem amigos é porque vocês, não intencionalmente, mas pelo relacionamento, vocês tinham os mesmos princípios, os mesmos valores, porque se não fossem, nem eram amigos. Então, vocês já tinham aí uma afinidade muito grande no propósito de fazer algo dar certo. Vocês só definiram o que seria isso, né? E aí, vocês foram. Não acho que vocês deram sorte sem um planejamento estratégico até aqui. Porque, na verdade, o que eu posso dizer para vocês, que eu estou concebendo do que vocês estão compartilhando aqui comigo, é que, na verdade, talvez vocês não tivessem um modelo de planejamento estratégico de uma gestão profissionalizada. Para um escritório de advocacia. Mas vocês tinham um planejamento estratégico de vida que vocês reuniram para desenvolver um negócio que fosse saudável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de manutenção da relação de amizade de vocês, senão não teria chegado até aqui. Então não existe o planejamento estratégico certo ou errado. Existe aquele que faz sentido para o seu negócio. Né? A gente às vezes fica muito engessado na ideia daquele planejamento robusto, com muitas etapas, com muitos pilares, com muitos detalhes, e às vezes a gente perde o sentido. Nem sempre esse vai ser o planejamento que vai dar certo para todo mundo. Talvez o advogado autônomo e que está com super sucesso, mesmo sozinho, lá na sala dele, é ele, né? Talvez na sala de casa, há anos, quando a gente nem pensava em home office, muito antes de pandemia. Aí você vai dizer o quê? Ah, não, você deu muita sorte, mesmo sem um planejamento estratégico. É porque a gente ainda está muito engessado no modelo mais tradicional e que se popularizou muito nos últimos anos.